brasileiro. Vamos ouvir nesse momento a palavra de José Alexandre Barbosa Lima Sobrinho. Em março de 2002, nós fomos convidados para fazer uma visita técnica no prédio da Fonseca Teles, que é um prédio da UERJ, que fica em São Cristóvão. Então, fui eu, Sérgio e a Lúcia Peralta, das 3 áreas, né, de preservação, audiovisual e textual, e para elaborarmos uma proposta. Então, fizemos feito um relatório contando tudo que a gente encontrou, e a partir dali foi feito um projeto, né, que foi apresentado à Fundação Vitae, e a proposta era de que o projeto fosse executado durante um ano, pelo que eu me lembro. Na época, pelo que eu me recordo, já havia uma equipe, né, de alunos da PAI, né, excepcionais trabalhando lá, e higienizando, né, fazendo um trabalho mínimo de limpeza, higienização, enfim, né, eu me recordo bem disso. Então, como a Bia falou, a partir daí é que nasceu o projeto efetivamente. Lá tinham 79 caixas, que em cada caixa estava descrito assim, estava no quarto tal, estava na sala, estava na garagem, estava no escritório. E o pessoal da PAI abria essas caixas, fazia uma higienização, e a partir dessa higienização eles faziam uma nova identificação, dizendo de que caixas retiraram aquilo. Então, esse material ele foi transferido para o prédio da própria UERJ, e a equipe começou a fazer a identificação a partir dessa separação física, né, de caixa. Paralelo a isso, foi feito um projeto uma proposta de elaboração de uma base de dados, né. Essa base de dados se tentou fazer a partir de uma que já tinha sido desenvolvida no Arquivo Nacional, baseado na norma internacional ISAD-G e baseado na descrição multinível integrada, que era uma metodologia que estava sendo implantada no Arquivo Nacional. Já que estava começando, né, a gente não tinha muito assim, a experiência. E foi muito legal porque a proposta da gente inicial era de fazer uma descrição integrada dos diferentes gêneros documentais. Então, na própria elaboração da base de dados, a gente pensou em contemplar os campos todos, até da parte de preservação. Então, o pessoal também contribuiu com um módulo só de preservação que feito um diagnóstico, uma análise daqueles documentos. O Barbosa Lima era uma pessoa muito organizada, então ele já tinha criado muitos dossiês, a gente manteve alguns e outros foram criados, então a gente distribuiu os documentos dentro dessas séries e não importando muito a questão do gênero e da espécie. Isso ficaria claro na hora da recuperação e na hora da descrição também, que havia planilhas em separado. Uma vez feito a base, a gente partiu para, enquanto estava separando os gêneros documentais, o acervo, a gente partiu para elaborar um quadro de arranjo. A descrição multinível integrada, que a gente comentou que foi a base metodológica, né, para a organização desse acervo, ela parte do geral para o particular. Então, você tem o fundo, depois você tem seção, subseção, série, subsérie, dossiê e item. Então, no caso do acervo do Barbosa, a gente fez a opção por fundo, direto para a série, subséries e dossiê. E itens quando havia diferença entre os gêneros e espécies, né? O pesquisador de fotografia, ele está muito acostumado, eu quero uma foto do Barbosa Lima. Dele ter uma antipatia, né, com essa, não uma empatia, uma antipatia, né, com esse tipo de organização, dele querer buscar aquela foto automática, não, só quero aquilo ali, eu não quero ver o dossiê todo. É a maneira que geralmente se busca material iconográfico, né? A outra etapa foi a parte da saída dessa informação, né? Como é que seria, porque dentro do projeto havia a possibilidade de criar um site, de um módulo de pesquisa, e aí a partir do que o Sérgio está falando, a gente tentou elaborar uma forma de saída que ele poderia pesquisar pela espécie, pelo gênero, pelo assunto, enfim, tinham várias formas, vários pontos de acesso daquela base de dados. A partir de uma marcação ali, não, só quero o gênero iconográfico, e ele digitaria o assunto dele ali, então isso passou a ser possível. Então, resolvendo isso, né, eu acho que foi um trabalho bem interessante.
Esse projeto Barbosa Lima Sobrinho, né, o Arquivo Nacional tem uma parceria com eles desde o início. Nós começamos com uma assistência técnica ao acervo que ainda estava guardado em caixas de papelão. Eram mais ou menos 70 e poucas caixas. E nós fizemos uma visita técnica, daí surgiu o relatório e a partir do relatório nós orientamos a equipe do Centro de Cidadania, né, do projeto, a montar esse projeto visando a conservação preventiva e o acesso do acervo do Dr. Barbosa Lima Sobrinho. Na verdade, o início foi a higienização desse acervo, porque ele foi todo retirado, a gente nem sabia ao certo o que tinha. Porque eram 70 e poucas caixas e tudo misturado, fotografia, documento textual, jornais, cartas, mapas, tinha muito diversificado o acervo. Então ele não transita Arquivo Nacional UERJ, Arquivo Nacional, sem documentação, né? Isso é uma questão de segurança. Ele chegando ao Arquivo Nacional, ele passa por um processo, é retirado da embalagem, é feita a consolidação dos rasgos com papel japonês, cola metilcelulose, né, materiais neutros, feita a planificação dele para que possibilite o manuseio na microfilmagem. Posteriormente, ele é encaminhado à microfilmagem, passa pelo processo todo, retornando à área de conservação. Então, a documentação é colocada em invólucros de papel alcalino, né, conforme os seus dossiês, e depois acondicionado nas caixas já preparadas, né, para esse acondicionamento final, e retornando ao UERJ, da mesma forma, com todo o trâmite, né, entre as coordenações. Quando nós pensamos no projeto todo, nessa parte de conservação preventiva, nós pensamos num acondicionamento final para esse acervo. Nós já estávamos desenvolvendo embalagens aqui para a nossa documentação e fazendo diversos modelos, e na época a gente contou com a ajuda de uma designer, que era a Marília, que trabalhava aqui, e ela nos ajudou a montar uma caixa adequada, porque o acervo tinha dois formatos, né? Tem dois formatos. São os jornais, que são um formato maior, e muitas cartas. São caixas de polipropileno, até o acervo vem da UERJ para cá nessa caixa, mas depois toda a organicidade dele dentro da caixa com invólucros de papel alcalino, isso é feito aqui no Arquivo Nacional para depois retornar ao UERJ. O projeto de reformatação do acervo do Barbosa Lima Sobrinho foi microfilmado aqui no Arquivo Nacional. Ele, como todo acervo produzido por uma pessoa, ele é muito complexo, muito complicado, diferentemente de um acervo que é produzido por um órgão, que é muito homogêneo. No caso do Barbosa Lima Sobrinho, você tinha desde canhoto de cheque, e podia ter uma bandeira como um mapa, passando por cadernetas, recortes de jornais. Então, daí a grande dificuldade de se microfilmar pela diversidade dos suportes. Esse trabalho começou em outubro de 2007, né? E uma outra coisa é que a UERJ também não pôde realizar esse serviço, porque embora o laboratório deles seja bem equipado, eles não têm esse foco na microfilmagem de 35 milímetros, que é o que exige esse tipo de acervo, o acervo histórico. Então isso dificultou muito o trabalho, mas ao mesmo tempo foi um desafio, foi uma satisfação para toda a equipe, porque a gente entende a importância desse acervo. Então, todos ficaram muito satisfeitos em participar desse projeto. Nesse mês de novembro, agora de 2010, nós estamos finalizando
nós estamos microfilmando o último rolo e que dá um total de 244 rolos. Todos esses microfilmes foram digitalizados. Isso é um facilitador na hora do acesso. A gente preserva esse acervo com a microfilmagem, com o acondicionamento em condições ideais, e o facilitador do acesso, que no caso é a digitalização. Foram um total de 190 mil imagens dos documentos textuais e cartográficos. Então podemos dizer que o trabalho foi feito com toda a qualidade que o arquivo se propõe a fazer e, bem, missão cumprida. No ano 2000, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro teve uma oportunidade única, que foi a aquisição do acervo de Barbosa Lima Sobrinho, um personagem histórico desse Brasil, e a nossa universidade, numa negociação muito bem sucedida com os familiares de Barbosa Lima Sobrinho, conseguiu adquirir o acervo bibliográfico, arquivístico e museológico que representa toda a vida de lutas desse grande homem brasileiro. Esse acervo, para ficar disponível para que todos os pesquisadores interessados e a população de modo geral tivesse acesso, ele precisava sofrer um tratamento. Então, nada mais interessante para a nossa universidade do que formar uma parceria, que eu posso dizer que também foi muito bem sucedida, com o Arquivo Nacional. Foi muito importante estabelecer a parceria com o Arquivo Nacional, primeiro para a recuperação desse acervo tão rico e ter condições de ser acessado por toda a população. Então esse acervo recuperado foi digitalizado, o que torna fácil o acesso dos pesquisadores a esse material. Mas o material real também ficará guardado na UERJ e agora, a partir da parceria, a UERJ também adquiriu a competência de preservar esse acervo. Ela aprendeu com essa parceria do Arquivo Nacional os meios para que possa preservar esse acervo e fazer com que outros materiais que venham a ser adquiridos para compor esse acervo também possam ser tratados, recuperados e preservados para o futuro. E é muito interessante para a nossa universidade que, a partir dessa aquisição do acervo, nós entendemos que a universidade tinha um compromisso social e político também de colocar a discussão sobre as questões que dizem respeito à defesa dos direitos humanos, à defesa da cidadania, também em questão. Também vindo para essa arena, para esse cenário de debates, de discussão e de construção de estratégias e de possibilidades. E aí nós tivemos a ideia de fundar o Centro de Cidadania Barbosa Lima Sobrinho, que hoje ainda não está aberto à visitação, ele está em processo de reforma do Casarão do Catete, que tem um significado histórico para a nossa universidade, porque lá funcionou a Faculdade de Direito da UERJ. Então esse prédio ele tem muito significado. E abrigar o acervo de Barbosa Lima Sobrinho, abrir-se para a visitação de pesquisadores interessados e também ser palco para outros fóruns de debates, para que nós possamos organizar outros eventos que tenham como foco o debate dessa questão de interesse de todos nós, que são os direitos humanos. Além disso, no Casarão funcionará também um escritório para orientações jurídicas. Né? Isso. Nós vamos ter um centro de atendimento à população, à comunidade, e isso vai ajudar também a movimentar o Casarão, além de outras atividades também que o centro histórico da própria Faculdade de Direito e a universidade também vai funcionar ali. Vai ser muito importante, nós somos ansiosos, né, por ver esse trabalho concluído e o Casarão de novo funcionando, aberto para a população. Aberto à população, a todo o povo do Rio de Janeiro. Lá também nós teremos algumas peças museológicas de Barbosa Lima Sobrinho, para que a população possa ter uma ideia de como era, quem foi, quem foi Barbosa Lima Sobrinho, o trabalho dele, o lugar onde ele pensava, né, onde tinha suas reflexões, onde ele acessava vários materiais, até os jornais, e a partir disso ele criava tantas outras coisas, né, em defesa dos direitos humanos. Até a sala de trabalho, a sala de estudo, de trabalho dele, nós vamos reproduzi-la fielmente como era
porque nós temos fotos, né, temos depoimentos, a própria família também ajudando. Então nós vamos ter o ambiente de trabalho dele reproduzido ali. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Adilson, do que significa para a Faculdade de Direito ter no centro do Rio de Janeiro, no casarão que abrigou a faculdade, um centro de memória. Para nós, na Faculdade de Direito, é muito importante mesmo a recuperação de todo esse acervo, muito importante, de uma vida rica em todos os sentidos. Foi uma vida assim, de liderança nacional, que até a sua morte, aos 104 anos, se manteve viva e ele sempre presente em todos os acontecimentos nacionais, né, Gina? É uma pessoa muito importante e essa recuperação para nós tem uma significação muito especial, principalmente porque ela vai ocupar esse casarão que serviu da faculdade como faculdade de Direito. É um prédio histórico que já está sendo reformado e ali então vai abrigar todo esse acervo. Nós vamos ter atividades como conferências, como exposições, toda atividade artística, cultural, que possa não só lembrar a memória do Barbosa Lima Sobrinho, como também trazer à população do Rio de Janeiro mais uma oportunidade de um contato com a arte, com a cultura, e isso vai desenvolver. E a importância para o direito é exatamente essa. Ali funcionou a antiga Universidade do Estado da Guanabara e nós então estamos voltando para lá com uma outra finalidade, com um outro propósito, com outro objetivo. Isso nos enche de orgulho e nos motiva muito, Regina, a continuar trabalhando com esse objetivo, com esse espírito.